Quando alguém nos pergunta qual é a nossa profissão, respondemos de forma certeira: sou professora, sou professor. Mas o que nos faz sentir que somos professoras? Será que respondemos por hábito? Para responder de modo consciente, precisamos olhar para dentro de nós, para fora de nós, para o modo como temos nos relacionado com a nossa profissão. Nós da docência. 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 Da docência. Nós da docência. Da docência. Nós da docência. Nós da docência. Olá, meu nome é Maria Cláudia Dalinha. Sou professora dos pequenos e dos grandes. E este é o podcast Nós da Docência. Este podcast é sobre nós. Convido você para dialogar comigo sobre as nossas docências, buscando encontrar em nós modos de atar e desatar os nós da nossa profissão. Vamos juntas cuidar da gente. Comece então pela pergunta: quem somos nós da docência? Quem somos nós, professoras e professores no Brasil contemporâneo? Essa pergunta pode ser respondida de muitas formas. Organizo 3 pontos para a nossa reflexão neste episódio. Inicio pela caracterização de um perfil docente, que é produzido a partir de pesquisas nacionais e internacionais sobre a carreira. Escolho o Censo Escolar, o Censo da Educação Superior, produzidos pelo INEP-MEC. Escolho o relatório sobre os processos de ensino e aprendizagem, mais conhecido como Relatório Tales. E escolho o relatório de pesquisa sobre quem estuda para ser professor na América Latina e no Caribe. As informações desses documentos foram produzidas entre os anos 2015 e 2022. Mas quem somos nós, professoras e professores, no Brasil hoje? O Brasil está entre os países da América Latina que mais apresenta baixa seletividade de candidatos para o ingresso nas licenciaturas e alta incidência de instituições não universitárias. 1.600.000 pessoas cursam licenciaturas, 60% delas à distância. 2.200.000 pessoas exercem a profissão na educação básica e aproximadamente 324.000 são docentes na educação superior. 73% são mulheres, distribuídas da seguinte forma: 97% na educação infantil, 77% no ensino fundamental e 57% no ensino médio. Esse perfil apresentado aqui, como ponto de partida para o nosso diálogo, precisa ser analisado criticamente. Autoras e autores como Selma Pimenta, Maurice Tardif, Maria do Céu Roldão e Antônio Nova nos possibilitam afirmar que a nossa profissão docente não é essencial, não é natural, não é universal, que a nossa profissão não é homogênea. Aprendemos ainda que nossas identidades são construídas por relações de poder, que classificam e hierarquizam essas identidades, demarcando fronteiras. Por isso, é importante analisarmos aqui essas pesquisas e tantas outras a partir de perspectivas interseccionais e decoloniais. Para fazer isso, mobilizo uma série da plataforma Netflix. The Chair, a Chefe, é uma produção americana com uma temporada disponível na plataforma Netflix, publicada no ano de 2021. A protagonista é a atriz Sandra Oh, que interpreta Jin Young. Sandra é canadense e filha de imigrantes coreanos. A atriz é mais conhecida pela série Grey's Anatomy. Na série The Chair, ela vive os desafios de uma mulher, mãe, professora do ensino superior e pesquisadora, que assume a função de diretora.
diretora de um departamento de inglês, que é pouco valorizado na universidade e que enfrenta uma grave crise financeira. Temos outras atrizes e atores na série que se destacam com suas narrativas e nos provocam a pensar sobre aquilo que chamo de abusos e violências nas universidades. Estou me referindo aqui às muitas formas de violências impostas à vida, a um modo contemporâneo de colonização da vida, que é complexo e distinto na contemporaneidade e que aponta processos de opressão e exploração racial, sexual, de classe, de idade, entre outras. Há muitos elementos e camadas que podem ser analisados na série e estão relacionados com os temas da inclusão e da diversidade, sexismos, racismos, etarismos, entre outros. Recomendo que você assista a série. Em outro episódio deste podcast, quero retomar este exemplo para refletir criticamente sobre os modos como nos constituímos docentes cis e trans, a partir de perspectivas interseccionais e decoloniais. Quem somos nós da docência? Destaco neste ponto 2 que a resposta sobre a nossa profissão é fortemente impactada pelo valor que atribuímos a ela. Quero mencionar aqui o nome de algumas disciplinas que ministro na universidade: cenários da carreira e profissão docente. Quero destacar ainda disciplinas sobre formação docente, formação inicial e formação continuada dos cursos de mestrado e doutorado. Destaco algumas falas, alguns depoimentos de estudantes que são professoras na educação básica e superior e que estão estudando para se preparar para tornar-se professora. Professora, eu tenho vergonha de dizer que sou aluna da pedagogia. Por isso, comprei uma pasta da psicologia. Professora, a minha família não apoia a minha escolha pela profissão biologia como licenciatura. A minha família deseja que eu faça biologia para me tornar pesquisador. Professora, eu não quero mais ser professora. Estou quase desistindo. Professora, eu tenho medo de estar na sala de aula hoje. Eu tenho medo do meu futuro na profissão. Eu estou trabalhando somente de corpo presente. Eu finjo ser outra pessoa porque, se for quem sou de verdade, isso pode me colocar em risco. Eu me sinto culpada e pouco produtiva porque não consigo ser uma boa mãe e uma boa pesquisadora. Quem somos nós da docência? Neste ponto 3, destaco que o valor que atribuímos à docência também é forjado pelo que tem sido dito e pelo que tem sido feito da nossa profissão. Menciono aqui exemplos de pessoas que se apresentam como influencers, tiktokers, youtubers, humoristas, políticas, economistas. Abro aspas com citações livres e sem identificação. Dizem essas pessoas: tadinha da professora, deixa ela. Ela já tem muito que dar conta na sala de aula. O meu cachê é 10 vezes maior que o salário dela. As leggings, os corpos e os pensamentos das professoras rendem muitas risadas. Professor, se prepara que a mamata acabou. Se prepara porque agora a vida mansa vai acabar. Vamos conter essa greve de professores com balas de borracha. Cuidado, a professora está doutrinando seu filho, sua filha. Cuidado, há um apagão docente na contemporaneidade e a profissão está em fase terminal. Quem somos nós da docência? O conjunto de depoimentos que apresento aqui de estudantes dos cursos de licenciatura, mestrado e doutorado são enunciados sobre a profissão, que circulam em diferentes mídias hoje,
e precisam ser analisados criticamente. Em nosso grupo de pesquisa, fazemos isso. Hoje coordeno pesquisas sobre o Instagram, o YouTube, séries nas plataformas de streaming, filmes, literatura, entre outros artefatos da cultura. Também oriento pesquisas de doutorado e de mestrado sobre estes artefatos. O que pode e o que deve ser dito sobre a profissão docente precisa ser sempre situado dentro de um determinado campo, ou melhor dizendo, campos discursivos. É preciso examinar as condições de existência das coisas ditas, para citar Michel Foucault e sua ideia sobre o discurso no livro A Ordem do Discurso. O que dizemos e não dizemos, segundo o autor, não é resultado de uma manifestação individual do pensamento. Nossas falas não são apenas nossas. Elas são produzidas a partir de um regime de verdade que permite dizer algumas coisas de um certo modo a partir de uma certa posição de sujeito. Cito aqui o poema de uma escritora indiana, Rupi Kaur, que pode nos provocar a pensar como as verdades sobre os outros e sobre nós mesmas são construídas. Deixar a barriga da minha mãe vazia foi meu primeiro ato de desaparecimento. Aprender a encolher para uma família que gosta de ver filhas invisíveis foi o segundo. A arte de se esvaziar é simples. Acredite quando eles dizem que você não é nada e vá repetindo. Como um mantra: eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Tão concentrada que o único jeito de saber que você ainda existe é o seu peito, ofegante. A arte de se esvaziar. Quem somos nós da docência? Eu não sou nada. Eu não sou nada? Eu não sou nada? Que verdade é essa que nos faz sentir menor, menos valorizada, entristecida, fracassada? Que verdade é essa que nos faz adoecer hoje? Para responder de modo consciente, precisamos olhar para dentro de nós, para fora de nós, para o modo como temos nos relacionado com a nossa profissão. Esse é um nó que precisamos atar e desatar, o que chamo de humanidade docente. Precisamos encarar as nossas humanidades, o ódio, o amor, as alegrias, as tristezas. Precisamos olhar com coragem para dentro de nós, para identificar nossos excessos, nossos vazios, nossas incompletudes, nossas imperfeições. Mas como faremos isso sem assumir os discursos de celebração e de demonização da nossa profissão? Como faremos isso sem romantizarmos e vulgarizarmos a nossa profissão? Sem nos sacrificarmos, sem adoecermos, sem nos sentirmos fracassadas dia após dia? Quem somos nós da docência? Minha defesa aqui é que precisamos estudar e precisamos dialogar de modo crítico, sistematicamente em nossas escolas e em nossas universidades. É preciso praticar o pensamento sobre a nossa profissão. E neste caso aqui, a prática do pensamento é inegociável para mim. Se desejamos combater as distintas formas de abuso e de violências às quais estamos submetidas como docentes, precisamos estudar. Precisamos pensar e pensar criticamente sobre os nossos próprios pensamentos. Minha defesa é que precisamos também cuidar de nós, do modo como funciona para a gente, aprendendo a cuidar do corpo e da mente. Como professora, gosto sempre de recomendar o estudo e a arte. Isso me acolhe, me fortalece e me alimenta. Acredito que esses exercícios de estudo e de contato com a música, a poesia, o cinema, o teatro, a literatura, entre tantas outras formas de arte, podem construir novas possibilidades de vida, com respeito e cuidado consigo mesma e também com o outro. Vamos juntas cuidar da gente e criar formas de pensar
e de fazer a nossa profissão docente. Este foi o podcast Quem Somos Nós da Docência? Acompanhe o podcast Nós da Docência no Spotify e no YouTube. As referências citadas podem ser encontradas na legenda do episódio. Estiveram comigo na equipe Debbie Maier, Douglas Oliveira e Gabriel Semeonca. Eu sou Maria Cláudia da Linha. Até o próximo episódio.